Cruzeiro que está bem, faz uma campanha decente no Brasileirão, segundo o Thiago, favoritaço contra o Boca na Bomboneira. Eu vou te perguntar uma coisa aqui, que muitos analistas odeiam que isso seja falado, mas eu vou te perguntar para saber a sua opinião. Camisa pesa? Muito. Ai. Muito. O Boca, até quando tá uma várzea, como na Libertadores do ano passado, que os caras chegaram na final sem ganhar um jogo. Os caras foram pra final e quase os caras ganham o título com o time. Contra o Palmeiras ano passado, vocês viram. Tirou o Palmeiras. Logo o Palmeiras. Aliás, Vamos lá, cara, o Boca é tão desgraçado, mas tão desgraçado, que a gente escuta. Vem cá, desculpa eu ter falado isso. Com o Mas, Não. Deus não é palavrão, não. Não é palavrão, não. Então tá, desculpa. Então vou manter. O Boca é tão desgraçado, é só pra dar o sentido do negócio, que desde 2020, toda vez que o Boca entra na Libertadores, na Sul-Americana, a gente fala assim, nós todos, alguém já soltou isso. Poxa, é o pior Boca da história. E lá vai o desgraçado. Então, gente, o jogo entre Boca e Cruzeiro é um jogo dificílimo. Também, da mesma forma que eu falei, que eu coloco o Atlético como favorito, eu coloco o Cruzeiro como favorito. Eu acho que o Cruzeiro é melhor hoje, mas entra o danado do mas. Por causa disso que o Mancini acabou de falar. Camisa pesa, entra a história do Boca. Falei aqui agora que na Bomboneira, desde 2020, a gente fala, é o pior Boca da história. É o pior Boca. Aí falamos, 2020, 2021, 22, 23, tem 5 temporadas que a gente fala a mesma coisa e o danado aparece. Esses times, só um segundinho. Claro. Esses times da Copa Libertadores, times argentinos, nós sofremos muito isso na época de Roma, quando a gente jogava Liga dos Campeões. Quando a gente virava aquela chavinha do Campeonato Italiano para a Liga dos Campeões. A gente achava que a gente estava jogando no Campeonato Italiano. E os times ingleses, os times espanhol, eles literalmente viravam essa chavinha. Então, eles enfrentavam a competição de uma forma completamente diferente dos campeonatos estaduais. É o que acontece no futebol argentino hoje. Sabe a diferença do Boca e do São Lourenço no jogo contra o Atlético e do Cruzeiro? A diferença que é o jogo, a pegada que é, o ritmo que é, a entrega, sabe? É completamente diferente do campeonato. Eu preciso te perguntar outra coisa. Tem um amigo meu que uma vez travou uma discussão pesada comigo, uma semana mal comigo, que eu falei de catimba argentina. Ah, foi o Elton. Hã? Eu achei que tinha sido o Valu, mas foi o Elton agora. Tá. Só de você ter falado. Ele falou de catimba argentina. Ele ficou irritadíssimo comigo. Eu não gosto, eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu não quero, nunca quis. Não. Mas eu sempre bati nessa tecla. Que não é só o argentino, não, mas o argentino é mestre na catimba. O que você pode me falar sobre isso? Ou se catimba existe em todo lugar? Não, eu falei que ele é mestre. Porque tem que explicar. Porque aí você tem catimba no Chile, você tem catimba no Uruguai, você tem catimba na Colômbia. Já viu quem é o amigo mesmo assim? Mas quem é o grão-mestre da catimba? Os argentinos. Os argentinos realmente são grande mestre da catimba. São muito vagabundos. Acho que catimba existe em todas as... Você jogou na Bomboneira? Já. Então fala da catimba, gente. Os caras são realmente irritantes, os caras realmente querem brigar, acho que eles sabem brigar, então isso realmente deixa você nervoso, entendeu? Então eles são realmente mestres com relação a isso. Se tem o jogo do Palmeiras ano passado, a mesma coisa, irritando o Palmeiras o tempo todo. O jogador do Palmeiras encosta no goleiro, o goleiro deita, rola, quer cartão vermelho, começa que empurra, tudo que eles querem. Eles sabem fazer isso, e isso irrita muito o futebol brasileiro. A gente tem sofrido isso ultimamente com relação a isso. Então, nós somos meio banana? É porque o brasileiro não é tão catimbeiro como eles. Então, quando você joga um time catimba demais, é irritante. Te irrita, você começa... O Elton tá querendo te agredir, irmão. Então, isso é chato, isso é muito ruim. Eu acho que entendeu? falta nesses casos um pouco, Mancini, a tal malandragem do futebol brasileiro. E a gente viu quando o Emerson Sheik aplicou isso contra o próprio Boca Juniors em 2000. Cara, foi incrível. Ele tirou o Schiavi do jogo. Total. O Schiavi foi expulso. Ele foi o contra-veneno. Ele chegava perto do Schiavi, falava alguma coisa no ouvido, enfim. Mas o Cruzeiro tem condições de fazer um bom jogo na quinta-feira. O Cruzeiro vem de 2 jogos no Campeonato Brasileiro que não conseguiu vencer, contra o Fortaleza, vice-líder, e o clássico contra o Atlético, mas eu vejo o time do Seabra bem para esse jogo. Ali já conseguiu preencher, foi a 26ª partida do Seabra na temporada, o clássico do último sábado. Então ele já tem algumas coordenações, já sabe o que ele pode tirar desse time. Fica a lição a ser, ele disse em certa oportunidade,
que tirou lições do jogo do Palmeiras, que o Cruzeiro foi derrotado, para a partida para o Botafogo. Então que ele possa fazer exatamente isso nas partidas contra o Fortaleza e contra o Atlético, já que não foi tão longo assim o período até esse jogo contra o Boca, de um Cruzeiro que precisa de criar alternativas quando seu meio-campo for tão marcado. E chama atenção para o detalhe. O Matheus Pereira, ele tem um estilo de jogo, a gente vê muitas vezes, ele segura essa bola e vem a marcação. A imposição física, um pouco do que o Mancini falou, se os argentinos puderem, logo nos primeiros minutos, o Matheus Pereira segurando aquela bola ali, derem uma chegada um pouco mais firme, coisa que pertence ao futebol, de repente ele vai precisar de soltar essa bola um pouco mais rápido para fugir desse tipo de abordagem de marcação. Ô, Valô, você falou de imposição física. O Wallace ou Romero? Romero. O Wallace não tem condição. Não, é isso que eu quero. É uma pergunta. O Wallace não tem condições. O próprio Seabra já falou na entrevista coletiva para jogar 90. Ele tem 45. Então, num jogo como esse, você já entrar com uma substituição que você certeira, vai... né? Certa, essa é certa. E o Romero também, eu acho que ele traz a experiência e a de jogar lá, naquele né? ambiente por muitos anos. Jogou lá nesse ambiente hostil. Ô, Mancini, só não acha que o Cruzeiro perde um pouco com o Romero em bola alta, não? O Mancini perde, mas... Que é uma característica do Boca. Boca joga muito pelo lado e cruzamento na área. Perde, com mas... Cavani, com jogador de referência. O Cruzeiro, ao longo da temporada, é um time de baixa estatura no meio campo. Eu acho que o Romero pode ajudar em outros aspectos. E acho até que com relação a essa bola aérea, principalmente nos escanteios e faltas laterais, que eles são terríveis, não tem mais um grande craque lá, mas eles dão um jeito de continuar fazendo bem essas cobranças. O Caio Jorge e o Lautaro, os atacantes, têm ajudado. Do João. Tem o retorno do João Marcelo para fazer essa zaga com o Zé Ivaldo. Porque a tática tanto do Boca, tanto do São Lourenço é fazer o gol nos 10 primeiros minutos ali para poder administrar o jogo. Sabe uma coisa que eu acho? Que nesses jogos, assim, o torcedor incomoda muito mais. E aí, enfrentar o Boca na Bombonera é um incômodo muito maior pela presença do torcedor, pelo caldeirão que fica, do que talvez pela camisa propriamente dita. A mesma coisa no São Lourenço. Eu tive a oportunidade de ir nos dois estádios, tanto no Ebogastômetro quanto na Bombonera. E são, de fato, estádios muito chatos. Desde a chegada ao estádio, os caras ficam em cima, provocam, enchem mesmo, eles ficam em cima. Eu acho que isso talvez faça um pouco mais de diferença ali. Porque quando você vai enfrentar um Boca na Bombonera, bicho, o negócio parece um caldeirão mesmo. E assim, pulsa o tempo inteiro. O estádio fica balançando o tempo inteiro. O torcedor gritando na sua cabeça. E tem a questão do que eu acho que é os caras catimbarem, de fato. Desculpa. Mas eu acho que isso acaba fazendo também a diferença no jogo. Ô Mancini, eu preciso dar um recado aqui, mas lá na Bombonera, não é lá Bombonera não, na Bombonera, é diferente mesmo. Você mexe com seus instintos mais primitivos. Você jogou lá naquele 2x2? Isso. Foi? Isso. Um estádio diferente, Everton. Um estádio... Mas te causa medo? Chega a ser medo? Não, medo não, mas, poxa, você entra assim, caramba, diferente de qualquer estádio, porque é um estádio muito acanhado, parece que a torcida vai cair dentro do campo. Você parece que vê o jogo assim, cara. E realmente é muito próximo, uma pressão absurda. Então, realmente, é um estádio onde, se o cara estiver preparado psicologicamente, ainda mais jogadores jovens, o cara sente. Cara, você joga contra a história, né, Mancini? Parece que você joga é mais do que o time ruim ou bom, parece que você joga contra uma história. A gente estava assistindo a final da Liga dos Campeões, a gente estava assistindo junto. E aí, num dado momento, o Borussia foi perdendo gols, aí você virou e falou assim, daqui a pouco o Real vai lá e mata. Mas não deu outra, irmão. Mas não deu outra. Que nem o Brasil agora. Fomos roubados contra os Estados Unidos na final do futebol feminino. Roubados. Os caras fizeram de tudo para tirar a gente da final ou tomar a medalha de ouro. Pô, deram 16 minutos. Chegou a 18 minutos, um pênalti claro. Porra, o pênalti ali, o Brasil com ninguém tem certeza se ia converter, mas se converte ali, a história do jogo mudaria. Exatamente. Então tentaram fazer de tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o Brasil perde um gol, perde dois, aí não dá um pênalti, eu falei... Tava tomando um cafezinho lá em São Paulo com a minha esposa, eu falei, já vou ficar puto com esse troço. E não deu outra. Então, foi o caso do Borussia contra o Real. É o caso de qualquer time que joga contra o Boca, velho. Você tem que chegar e macetar os caras, sabe? Enfiar o punhal e girar mesmo, porque se der chance pra esses caras... Olha a campanha deles ano passado na Libertadores, gente. O time não ganhou um jogo e os caras quase foram campeões.
Hã? Só fez gol na final. Pô, você No tá de mata-mata, só fez gol na brincadeira. final. Nossa senhora. Ó, tava aqui o Valu, eu olhei pro Valu, vi o Valu, certo sorriso na face, porque mais uma aliviada na folha. O Cifuentes está fora. E pelo que me consta, Valuzeiro, eu acho que você também sabe disso, não era um salário baixo, era um salário consideravelmente alto. E é mais um que o Cruzeiro consegue, abrir mão principalmente para ter uma alívio na folha. Valu. Eram valores importantes, né? Um jogador realmente que eu pensei que fosse contribuir com o Cruzeiro, fosse ajudar, né? Talvez não tanto quanto o Barreal hoje ajuda, mas fosse ajudar, fosse contribuir. Exemplo, o Vidalba tem ajudado, né? Um jogador que não é titular, mas entra e consegue ajudar. O Cifuentes, ele teve oportunidades, é importante lembrar o torcedor, ele teve oportunidades com o Nico Larcamon, teve oportunidade com o Seabra e um pouco menos, e às vezes que entrou, teve uma partida realmente que o Cifuentes entrou contra o Atlético Goianiense. O jogador entra aos 40 minutos da segunda etapa e ele entrou de uma forma assim, sabe, completamente desligado, parece que ele não sabia onde estava. E tanto que desde esse jogo até o momento que ele foi servir a seleção do Equador pela Copa América, ele não foi sequer relacionado mais pelo Seabra. Então, é isso. O jogador tem que se conformar, né? Tô do lado aqui, o Mancini pode falar muito melhor, né? O jogador ele tem que se conformar com algumas situações. Parece que acabou acontecendo... Claro, isso não é a vontade do atleta, mas às vezes é preciso... As coisas já estavam difíceis dentro de um cenário onde o Cruzeiro tinha no meio campo Romero, Lucas Silva, Ramiro. E depois, quando o Cruzeiro traz todos os volantes que trouxe, né, principalmente o Matheus Henrique, o Wallace e o Peralta também, que é um jovem com potencial, estava na cara que, se ele não estava conseguindo ser relacionado com o grupo anterior, agora as coisas ficariam muito difíceis para ele, que ele tem um bom segmento na carreira. Eu tô com o Valu quando o Valu fala que esperava um pouco mais desse atleta. Eu também. Pelo histórico que ele tinha, pelo que ele vinha apresentando, pela história dele até na própria seleção de base, né, do Equador. E acabou que não rendeu nada, absolutamente nada. Foram 12 jogos que o torcedor do Cruzeiro em nenhum momento, que a gente sempre fala muito de recortes, de vamos pegar um trecho. Cara, não tem recorte dele pra gente lembrar de forma positiva. Ou seja, ele parece que ele veio passear aqui em Belo Horizonte. Ele simplesmente passou pelo Cruzeiro. Não foi aquele cara que, quando a gente fala assim, o fulano de tal vestiu a camisa do Cruzeiro. Não. O Cifuentes ele vai ser lembrado por ter uma passagem pelo Cruzeiro. Foram 12 jogos nesse período, nenhum como titular, não teve nada a acrescentar à equipe do Cruzeiro e não mostrou absolutamente nada em nenhuma das posições que tentavam colocar ele. Thiago, o Mancini é gestor do Aimorés de Ubá. Quem é de Divinópolis se lembra bem, né? Tradicionalmente o Aimorés disputava vários jogos com o Guarani, lá no Farião, quantas e quantas vezes, ainda garoto, década de 80, a gente ia lá assistir. E aí o Mancini, eu quero ouvir ele depois, mas quando você está num clube que é uma zona que não existe critério para contratação, o cara chega e fala, eu gosto do jogador tal, traz aí, e aí normalmente os clubes associativos isso acontece muito, para agradar alguém, você traz um atleta que por vezes o cara não tem bola, mas você traz para agradar, contrapeso de outras contratações e tal. Mas o Cruzeiro que contratou o Cifuentes não era o associativo. E usa de muitos critérios para contratar, são muitas análises feitas, porque os caras lá, o Cruzeiro tem um cara lá que é o Rafa, que é sensacional, que é análise de desempenho, de mercado e tal. E ainda assim, cara, com todo esse cuidado, com todo esse critério, ainda assim... Mas já era o Rafa na do Cifuentes? Não sei se era o Rafa, eu tô dizendo que eu só exemplifiquei que ele é muito competente nas análises. O Rafa chega com o Pedrinho, não é? Não lembro. Eu acho que porque se for, não era ele. Mas, cara, assim, eu não vou... Eu tô sem força pra brigar hoje, já tô me recuperando. Mas é mais uma, né? É mais uma da turma que tava aí antes. Então, assim, eu sinceramente não gosto do Cifuentes, não gostei do que ele apresentou aqui. Acho que vai fazer falta nenhuma ao Cruzeiro. Você tá... Eu lembrei daquele áudio da transmissão que o cara fala que tá debilitado. Tá debilitado, aconteceu lá no futebol gaúcho. Jogou futebol hoje não? De manhã não? Não. Achei que tava cansado. Ele tá debilitado, ele tá debilitado. Tá à base de
Repoflor, eu tô na base de Repoflor. Ah, é? Gatorade. Não, é isotônico. Gatorade não, irmão. Gatorade é marca. Eu falei Repoflor também. Tava com uma Ô, gastroenterite Mancini, ontem. mas isso me chama a atenção, cara. Porque é o seguinte, se você, antes de contratar um atleta, você busca todas as informações do atleta, você tem você pega ali todos os números do cara, você faz uma análise criteriosa, tem um monte de gente que discute e tal, e ainda assim, cara, os erros são muito maiores que os acertos. Exatamente. Mas isso é muito relativo às vezes, Everton, porque às vezes você faz um mapeamento desses atletas, né, de característica, de perfil de atleta para um clube, né? Então, às vezes, o atleta também chega no clube também, às vezes se acomoda também, está vindo do Equador, vindo para o Cruzeiro, vai ganhar 10 vezes mais do que ganhava no Equador, está em Belo Horizonte, cidade boa dessa, o cara às vezes senta no contrato dele também, não quer também, às vezes, procurar daqui para a Europa, entendeu? Às vezes acontece muito isso. Me disseram que ele era muito introspectivo. Muito tímido. Isso é um problema, né, Marcelo? Um problemaço. Ainda mais no dia de hoje, né? Os atletas hoje, eles são muito questionadores, Everton. Os atletas da minha época, com relação a hoje, eles são muito mais questionadores, tá? Eles perguntam, mas por que jogar no 4-4-2, professor, do que jogar no 4-3-3? Na minha época, antigamente, o treinador mandava você subir o muro, você subia. Dava uma cabeça na parede, você dava. Então, hoje, eles são muito mais questionadores. Se você é introvertido demais, você vai perdendo espaço, né? Então, às vezes, o Cruzeiro analisou bem ele, achando que o perfil é adequado para o Cruzeiro, e o atleta chega aqui no rende, não consegue mostrar aquilo que ele, o seu potencial, devido a essa questão também de chega, senta no contrato e não tem ambição de poder daqui alcançar novos voos. E ele tem se tornado um nômade, né? Assim, ele estava no Rangers da Escócia, não estava sendo tão utilizado, o Cruzeiro vai atrás dele, ele vem para cá e agora do Rangers ele vai ser emprestado do futebol grego. Então, também tem alguma coisa também quando o atleta, né, Mancini, às vezes vai... Claro, eu penso que nenhum jogador quer isso para a carreira dele. Isso é ruim pro Mas jogador. ele é um jogador jovem ainda. Mas não tem essa de que ele é muito introspectivo, que é tímido pra caramba? Extremamente. Mas é um momento importante para a carreira dele realmente fazer. Por que eu não estou conseguindo fazer uma temporada por clubes? O clube que detém o meu passe não quer contar comigo? Eu acho que é um momento fazer um uma jogador análise pessoal. Exatamente. O Boca Juniors está invicto na nova temporada, não perde em seus domínios há quase um ano, mas ainda não convenceu totalmente. Com 2 vitórias e 5 empates sob o comando do técnico Diego Martínez, o time argentino se prepara para enfrentar o Cruzeiro pelas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Embora tenha se classificado para essa fase da competição, o Boca ocupa apenas o 15º lugar no campeonato argentino, sofrendo tropeços contra equipes consideradas menos tradicionais. A pressão aumenta para Martínez, com parte da imprensa argentina considerando o duelo contra o Cruzeiro como decisivo para sua permanência no cargo. Apesar disso, a Bombonera continua sendo uma fortaleza para o Boca Juniors, que não perde em casa desde outubro do ano passado. Com o histórico de 12 vitórias e 6 empates em 18 jogos desde então, a equipe argentina tentará manter sua invencibilidade diante do desafiante Cruzeiro. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!